Neste podcast de hoje, eu quero falar do tema jovens adultos ou adultos jovens. Eu me refiro a um período da vida, a um ciclo da vida que vai entre 24 e 36 anos de idade. Eu costumo dividir a vida humana, a da nossa cultura, pelo menos, em ciclos de 12 anos. O primeiro ciclo é a infância, dos 0 aos 12. Depois vem o segundo ciclo, sobre o qual eu falei semana passada, adolescência. Vai mais ou menos de 12 aos 24, começa com a puberdade e se desenvolve até a chamada chegada da idade adulta, que é 24 anos de idade, mais ou menos época em que os jovens estão tendo relacionamentos afetivos sérios, morando, casando, e estão ingressando na vida profissional adulta. Os que puderam, estudaram, se formaram ou se prepararam profissionalmente, já fizeram estágios e estão num momento em que a vida profissional começa a se desenvolver de uma forma mais intensa. Há uma mudança da afetividade que estava antes canalizada ainda para a vida familiar, relação com os pais, os embates entre pais e filhos, para uma vida mais virada para a sociedade, mais voltada para relações de trabalho e relações amorosas, cultivo de amizades. Então, esta vida é diferente da anterior e tem algumas características que eu acho muito curiosas, que é uma vida aventureira, porque até terminar esse ciclo de aprendizado e esse ciclo de vida familiar, o indivíduo tem uma vida mais ou menos pautada, tem rumo específico. As crianças estão estudando, vão para o colégio, para depois segundo ciclo, faculdade, etc. Mas chega um momento que esse trilho acaba e a vida profissional amplia muito o leque. A vida afetiva também, depois do ciclo da vida familiar, do começo dos relacionamentos com colegas, vizinhos e primeiros namoros, amplia-se o mundo, a vida social se torna muito mais vasta e há muitos caminhos diferentes que podem ser percorridos. É um momento, um período, melhor dizendo, de muitas hesitações, de dúvidas, que são inevitáveis e também são saudáveis. Procurar caminhos, não saber bem o que é, para onde vai, etc. É característico desse período, mas é estimulante. São aventuras que vão se desenvolvendo. Belas aventuras, boas aventuras, a aventura de uma relação amorosa mais sólida, intensa, um casamento, a aventura de constituir uma família, de ir morar junto com outra pessoa, de eventualmente ter filhos. Além disso, vem a aventura profissional, escolher um trabalho, um emprego, trabalhar por conta própria. Tudo muito aventuroso, fazer um concurso público, né? Entrar para uma empresa grande. Tudo isso demanda escolhas complexas e grandes aventuras difíceis, que têm que ser exploradas e são ameaçadoras, assustadoras muitas vezes. Então, é o momento de confiar em si mesmo, de confiar na vida, de se jogar para a vida, de buscar a bela aventura do viver com cuidado, com medo, mas sem pavores, sem grandes temores, olhando os perigos, pensando no agora e no depois, aprendendo a associar não só a visão de momento com uma visão de futuro, o que eu quero agora para mim, o que eu pretendo mais tarde, como também associar a emoção com a razão.
cada vez mais deixando de ser aquela criança que atende os seus desejos, ou que busca atender os seus desejos, aquele adolescente que confronta seus impulsos com os ditames, determinações paternas, e agora é o momento de que o jovem vai assumindo cada vez mais a função de ser seu próprio pai e ser sua própria mãe, o que significa ele mesmo ter que se dar conselhos, ele mesmo procurar qual o melhor caminho, ele mesmo se tornar mais e mais racional. Neste mundo novo que o jovem ingressa, há novos desafios também para os quais não se está preparado. O trabalho, por exemplo, o jovem pode ter aprendido um ofício, uma profissão, aprendido a desempenhar uma tarefa, mas dificilmente ele foi treinado para o relacionamento com parceiros de trabalho, com colegas de trabalho, como é que se desenvolve essa relação, o quanto é preciso medir a manifestação das emoções, o quanto é preciso cautela, respeito pelo outro, consideração. São coisas que vão sendo aprendidas na prática. A experiência vai ensinando. Os erros são uma fonte de aprendizado. A maior fonte de aprendizado é onde mais se aprende errando. A escuta dos pensamentos que divergem dos nossos também, tudo isso é importante, tudo isso tem que ser agregado pelo jovem nessa trajetória pela vida adulta. Na questão do relacionamento pessoal, do casal, do romance sério, né, do namoro, enfim, desse projeto de vida em comum, também surge essa dimensão da necessidade de lidar com as divergências de toda ordem. Supondo um casal, um rapaz e uma moça, cada um traz para a relação a sua contribuição do seu sexo. A masculinidade, por um lado, a feminilidade, por outro, e como isso se agrega. A busca é sempre de complementar um jeito com o outro de fazer as coisas, complementar uma sensibilidade com outro tipo de sensibilidade ou falta de. Complementar o masculino com o feminino, o que é uma complementação anatomicamente, e os frutos que vêm dessas complementações. O risco sempre é que, em vez de se gerar uma complementação, se gere um antagonismo. Eu contra você, você está errado, eu estou certo. É sempre prudente e sensato escutar o outro, se colocar na pele do outro. É um exercício que muitas vezes a gente propõe em terapia de casal. Fala por ele, diga o que ele está sentindo, veja o jeito que o outro está pensando, como é que ele vive esse momento, qual é a ótica do outro, qual o tipo de opinião que a pessoa tem, qual é a origem dessa opinião, por que você vê o mundo dessa maneira e eu vejo de outra maneira, é porque um é homem, outro é mulher, é porque um nasceu aqui, outro nasceu ali, as famílias diferentes. E famílias, como lidar com essa extensão da família, a família do parceiro, da parceira, já é um novo desafio, sogros e sogras, cunhados. Como é que a gente vai aprendendo a lidar com tudo isso? O básico é que a gente tem que aprender. Aprende de novo, errando cautelosamente, não indo muito longe para poder recuar, onde estiver havendo problemas, onde se perceber erro, e com muita tolerância. Eu sempre falo da importância da tolerância, da compreensão em relação ao outro e da busca do sentimento amoroso, porque é o sentimento amoroso que vai poder nos guiar melhor. Há uma inevitável angústia frente à dificuldade de saber onde é que a gente vai chegar, até que ponto a gente consegue ir. É uma questão que o jovem se pergunta sempre: quem eu sou? Qual é a minha capacidade? Eu sou bom nisso que eu faço? Vou conseguir ser bom?
a dificuldade porque não há uma nota, não há como no colégio, né, um grau que diz, ó, você foi bom, fez bem a prova, tirou 7, tirou 9. A pessoa vai fazendo e vai vendo mais ou menos em torno se há uma aprovação ou não. E é uma situação muito pouca certeza, tem que lidar sempre com essa dúvida em relação a si mesmo, porque a pessoa está se descobrindo, se investigando, verificando até que ponto o que ela aprendeu é suficiente para um desempenho profissional e, paralelamente, a vida afetiva, a vida amorosa, crescendo, se desenvolvendo e vamos morar juntos e vamos casar, vamos ter filhos. São perguntas que as pessoas vão se fazendo. Eu estou focando isso muito nessa relação, falando de homem e mulher, mas a relação entre dois homens, duas mulheres, enfim, também passa por essas mesmas questões de querer morar junto ou não, ter filhos, adotar, enfim. As questões ficam sempre em aberto. E isso depende também. Estamos ganhando dinheiro, podemos nos sustentar, e esse sustento é confiável, é sólido. Ano que vem vou estar ganhando também, que nem eu estava ganhando esse ano, vai ser mais difícil. Tudo isso está presente o tempo todo e, é claro, com a sua carga de ansiedade gerada por... Não é a sua carga de ansiedade, com a carga de ansiedade que é gerada nas pessoas em relação a isso, como é que vai ser o futuro, o que está havendo, etc. O quanto a gente pode contar com a ajuda da família, das famílias. É bom contar, é bom ficar dependente, vamos buscar a independência. O custo da independência é grande. Hoje em dia tem jovens que ficam morando com os pais até 30 anos ou mais, e essa independência não vem, a independência não surge. Às vezes é confortável, é cômodo ficar em casa, mas isso tem um custo alto também, um custo de uma certa submissão, até muitas vezes a autoimagem, a autopercepção fica desvalorizada. Eu não consegui sair de casa, não quis, deu preguiça. São tantos e tantos pequenos problemas que vão surgindo e sendo aos poucos resolvidos. Então, essa é uma trajetória que vai avançando, atravessa os 30 anos e vai em frente enquanto a pessoa está se consolidando na sua relação amorosa ou nas suas relações amorosas, se consolidando profissionalmente, consolidando uma família, se for o caso, se consolidando como profissional. Chega ao momento que a pessoa já sabe qual é a estrutura da sua família, da família que criou, e também sabe qual é o seu nível de competência profissional, o que ela pode aspirar. Bom, é bom considerar mesmo essas questões todas, elas às vezes não ocorrem simultaneamente. A pessoa pode se desenvolver muito numa direção, na direção, por exemplo, da construção da família, e não se desenvolver tanto na vida profissional, vice-versa, né? Se desenvolve na vida profissional, não se desenvolve na construção da família. Mas, de uma maneira geral, esse período é o período onde esse tipo de não saber bem quem eu sou, do que eu sou capaz, é muito intenso, é muito presente. E isso vai até o ponto em que lá, por volta dos 36 anos de idade, mais ou menos, a pessoa começa a já ter uma noção mais nítida de quem ela é, de que ela está, qual é a sua situação no mundo, qual é a opinião que os outros têm sobre ela, e aí a pessoa já começa a abandonar todas essas inseguranças em busca de um outro momento de vida. Então, é uma fase que passa com as suas dificuldades, mas com a sua grandeza também, com a sua glória, que é a pessoa se descobrir, se aprimorar, perceber que ela pode crescer mais, que ela pode ser melhor, e que a vida é uma aventura, uma bela aventura que está sendo
dia a dia, está sendo percorrida dia a dia, que a cada dia tem um novo momento de aventura, uma nova descoberta e que simplesmente a cada esquina, a cada curva da estrada tem uma surpresa, uma novidade e coisas boas que vão acontecendo. Por exemplo, o surgimento de filhos, uma nova proposta de trabalho. A vida vem com toda a sua carga de emoções e de alegrias e também de sofrimentos. E a gente vai seguindo, vai procurando o melhor caminho, o caminho que tenha mais emoção e mais prazer, mais criatividade. A criatividade é uma coisa que está sendo sempre, nessa período de vida, muito desafiada. Seja mais criativo, seja mais capaz de se reinventar a cada momento. E assim a gente atravessa esse período de 12 anos e segue em frente com o olho posto no futuro, com a expectativa de quais novas questões vão surgir e como seremos capazes de enfrentá-la. É sempre importante pensar que no enfrentamento das dificuldades a gente deve ser capaz de procurar e de obter a ajuda, apoio, colaboração das pessoas que forem capazes de nos oferecer esse respaldo. E é importante a gente pensar que a gente não está sozinho no mundo, fazemos parte de uma comunidade, fazemos parte de uma humanidade inteira, de um país, de uma cidade, de um grupo familiar, ou de mais de um grupo familiar, de um grupo de trabalho, de uma empresa, do empreendimento, e tudo isso vai enriquecendo a nossa vida e nós vamos plantando e colhendo. E assim se segue. Pretendo, então, no domingo, agora, conversar um pouco mais ao vivo, na live, 6 horas da tarde, com as pessoas que quiserem fazer comentários, indagações ou propostas sobre esse tema. E aí, na semana que vem, nós vamos ver o que acontece com o adulto maduro. Vamos pensar sobre isso. Até lá.